Olá, eu sou a professora Camila Cruz, a advogada, e no dia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o compliance empresarial e as relações trabalhistas. Como advogada, já atuo há mais de 20 anos na área das relações trabalhistas e quero aí compartilhar com vocês um pouco da experiência e dessa nova tendência que vem sendo o compliance. E se você quiser conteúdo gratuito sobre a área trabalhista, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, que é o Camis Lopes, que lá a gente sempre posta novidades da área trabalhista. Então, quando a gente fala de compliance empresarial, quando a gente fala dessa nova era que vem surgindo aí, não tem como a gente desvincular a era do papel, dessa nova era digital, desse novo mundo tecnológico. Hoje nós temos a tecnologia, nós temos a inteligência artificial ao nosso favor. E isso faz com que as informações, com que todas as condutas que nós tenhamos aí na nossa vida, não só empresarial, mas como pessoal também, acaba sendo mais exposta. Com um celular, um smartphone, um tablet, a gente acaba aí podendo acessar aplicativos, a gente faz vídeo. Então, o mundo ele passa por uma constante transformação. E essa transformação, ela vem aí juntamente com a era digital impactar diretamente as empresas. E não só as empresas, mas também as relações trabalhistas. Porque quando falamos aí de uma empresa, não tem como não falarmos também do capital humano. Por quê? Porque as empresas, elas são compostas de pessoas. E pessoas que vão aí dar o tom, vão dar aí qual a forma dessa empresa, vai ter aí uma característica, uma personalidade, uma identidade muito pessoal atrelada aí a essa imagem da empresa. E quando a gente fala então de um mundo mais tecnológico, é um mundo que está sendo mais observado. E se estamos sendo observados a todo tempo, temos que zelar aí pela nossa postura, pela nossa conduta. Porque uma vez que a gente está aí diante de um mundo digital, toda essa conduta empresarial, ela poderá ser verificada e os nossos clientes, os nossos colaboradores estão de olho em tudo isso. Então, o mercado de trabalho, ele vai mudando. O cenário empresarial, ele vai se transformando. E hoje, algumas empresas, por em algum momento terem se envolvido, de repente, num escândalo ou até mesmo numa postura aí que denegriu e manchou a sua imagem, ela pode ter dificuldade em atrair para o seu time de profissionais os melhores talentos, porque um profissional hoje, ele quer estar vinculado a uma empresa que tenha uma boa reputação no mercado. Aquele empresário que aplica no seu dia a dia boas práticas, ele acaba transformando aquela empresa numa referência. E muitas vezes esse valor de imagem que a empresa tem é que vai atrair muito dos profissionais. Então, as relações trabalhistas como um todo, elas acabam aí tendo interferência diretamente quando a empresa não tem boas práticas. Porque ter boas práticas, estar compliance, vai muito além de só uma imagem. É uma questão de eu ter uma imagem, eu ter uma ação que corresponde com aquilo que eu digo. Então, o que eu sou, o que eu demonstro ser como empresa, precisa ter coerência com a forma da minha gestão. Não adianta eu ter lá uma pesquisa de satisfação de qualidade com os meus clientes e não ter uma pesquisa de clima, por exemplo, para saber se os meus empregados estão satisfeitos, como que está aquele clima organizacional.
Então, nesse mundo tecnológico, nesse mundo da internet, nesse mundo do celular, nesse mundo digital, é muito importante que a empresa cuide aí do seu capital humano também como uma parte das suas boas práticas e do compliance, para que ela tenha um discurso com o seu cliente externo muito coerente com aquilo que ela tem com o seu cliente interno, que é o seu colaborador, que muitas vezes vai ser o maior capital que aquela empresa pode ter. E quando a gente fala então de um compliance empresarial, nesse slide eu costumo até chamar muito a atenção, porque a gente fala de uma transparência. E uma transparência no sentido de ser o quê? Uma conduta empresarial. Como a gente pode observar no nosso slide, a questão do compliance, a questão da transparência, ela não se limita somente ao setor público. Ela se estende também ao setor privado, ou seja, o portal da transparência na esfera pública e as notas fiscais eletrônicas, por exemplo, na iniciativa privada, faz com que aquela empresa ela tenha uma conduta de transparência fiscal muito maior. Então, toda empresa ela vai ter que zelar e se enquadrar em algum momento nesse movimento de compliance empresarial, porque hoje essa conduta acaba sendo aí principal e não dá para a gente desvincular uma coisa da outra. As relações trabalhistas, elas vieram mudando e vieram se aprimorando aí ao longo dos últimos anos. E quando a gente teve a chegada do e-social, a gente teve a chegada aí de uma relação trabalhista muito mais digital. A gente sai da esfera de uma folha de pagamento que ficava lá mais detalhada no sentido de ter a informação, mas não ser tão aberta. Eu tinha a informação da minha remuneração, mas eu não tinha no detalhe, verba a verba, como eu tenho no e-social. O e-social, ele cria aí um banco de dados muito maior e muito mais padronizado. Então, as relações trabalhistas, elas ficam aí mais abertas para o governo ter essa informação. Então, uma das grandes mudanças que a gente teve já foi com substituições de algumas obrigações lá no e-social, como a carteira digital, por exemplo. Hoje, aquele empregado, ele consegue saber o que está acontecendo no contrato de trabalho dele em tempo real. Por quê? Porque eu vou encaminhar essa informação ao e-social e, consequentemente, aquele empregado, ele vai conseguir ver o quanto está sendo recolhido de encargos, se aquela empresa ela está efetivamente tendo boas práticas. Porque uma situação é aquele empregador, por exemplo, que tem práticas no sentido de pejotizar, no sentido de pagar salário por fora. E outra situação é efetivamente você prestar as informações daquele contrato de trabalho seletista corretamente. Então, hoje, nesse cenário tecnológico, nesse cenário que a gente tem aí o smartphone a nosso favor, você tem diversos aplicativos para estar acompanhando aí em tempo real como que a sua empresa, aquela empresa que é o seu empregador, está tratando o seu vínculo empregatício. Então, a questão da transparência, ela fica muito mais visível e fica muito mais com imediatidade, ou seja, eu consigo identificar de forma muito mais ágil o que a empresa tem feito no sentido de manter ou não boas práticas, de efetivamente aplicar os direitos trabalhistas daquela categoria ou não. Então, essa nova era, essa nova conduta é um caminho, gente, sem volta. Então, aquela empresa que efetivamente quer crescer de maneira mais sólida, que quer se posicionar aí no mercado de forma mais estratégica, de forma mais atrativa, ela vai ter que ter aí práticas que estão de acordo
com aquilo que está dentro da legalidade, dentro da ética, dentro das boas práticas, porque isso vai trazer valor, vai agregar muito para essa empresa em termos de segmento de mercado. E muitos até dos consumidores hoje já procuram empresas que tenham boas práticas. Aquelas empresas que em algum momento acabam se envolvendo aí em algum escândalo, em alguma situação que coloque em xeque a sua imagem, a sua conduta, acaba perdendo de várias formas, não só com a fiscalização, não só com processos, não só como crimes, mas também como imagem. E muitas vezes um dano na imagem ele é irreversível. E depois de manchada a imagem, fica muito difícil você reconstruir aí uma boa reputação. Então, aquelas empresas que já estão no movimento de adotar o compliance como uma prática, como uma conduta empresarial, ela acaba sendo mais estratégica e está saindo na frente aí muito das empresas. E muita gente fala de compliance, é um assunto que está muito em evidência, mas quando a gente se pergunta, mas o que é o compliance? De onde surgiu isso? Porque acaba sendo aí uma palavra bonita, mas que muitas vezes a gente não sabe efetivamente o que é. A gente não sabe efetivamente em que contexto que o compliance está. Então, o compliance, ele vem do inglês to comply, que é conformidade, que é cumprimento, que é estar de acordo. E estar de acordo com o que, Camila? Na verdade, é estar de acordo com a legislação, com os regulamentos, com as políticas internas que aquela empresa cria, porque cada empresa, cada companhia, ela vai ter ali as suas regras internas. Nós sabemos que os regulamentos internos, os regimentos internos das empresas, eles vão dar ali diretrizes que são aplicadas a cada empresa. Quando a gente fala da legislação trabalhista, a gente está dizendo que a legislação trabalhista ela deve ser aplicada por todos, ela vai ser única, mas cada empresa vai ter algumas peculiaridades que os seus regimentos internos, decorrentes, por exemplo, daquele setor, daquele segmento, você efetivamente tem uma diretriz. Então, estar compliance, estar em conformidade, não é só com a legislação. É ter lá uma política interna, é ter lá um regimento interno e a empresa está zelando por aquilo. Porque muitas vezes, vocês sabem disso e já devem ter em algum momento se deparado com empresas que às vezes têm um acervo documental completo, faz todas as políticas, faz toda a formalidade necessária, mas na prática não é nada daquilo. Então, efetivamente, quando a gente fala de compliance, não é só para ter um documento bonito e engavetado e arquivado, é fazer com que no dia a dia aquele contrato de trabalho espelhe efetivamente as regras, as condutas, as práticas, os códigos que aquela empresa efetivamente tem. E quando a gente fala de compliance, a gente fala também da responsabilidade não só em ter boas práticas, mas também de ter relacionamentos comerciais com fornecedores, com parceiros que também tenham boas práticas. É o que a gente chama de cuidar da cadeia produtiva. Um grande exemplo que nós podemos aí trazer foram algumas marcas de confecção de roupas que por algum momento acabaram usando o quê? Terceirização de mão de obra precária, mão de obra escrava. Então, nós tivemos casos de grandes empresas de roupas femininas, por exemplo, que utilizavam-se aí de mão de obra escrava para confeccionar as suas peças e quando houve ali uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, constatou-se aí a precarização desse trabalho, o trabalho análogo ao trabalho escravo, e
consequentemente isso foi um escândalo, manchou a reputação de muitas dessas empresas e o consumidor acabou optando por não adquirir mais peças dessas grandes empresas por conta de não ter boas práticas, ou seja, essa empresa ela não estava cuidando da sua cadeia produtiva. Então, quando a gente fala do compliance, é olhar o todo, ou seja, eu olho os meus empregados, eu olho os meus fornecedores, eu olho os meus clientes. As boas práticas devem estar presentes em todas as esferas. Por quê? Porque é uma questão de conduta. Então, não dá para ser meio certo em alguma coisa, meio errado em outra. A gente deve ter aí uma coerência. Então, se eu entendo que tenho que ter boas práticas, as minhas boas práticas são comerciais, são com os meus empregados, são como um todo, para que não tenha aí um conflito de posturas do tipo, para fornecedor, aquela empresa tem uma rigidez, para os seus empregados, não. Então, a coerência acaba sendo a base de tudo. E o que o compliance ele precisa assegurar, na verdade? Ele vem aí assegurar quanto às leis, no sentido do quanto está aderente ao cumprimento da legislação. E quando a gente fala de legislação, não é só a legislação trabalhista, é a legislação previdenciária, é a legislação tributária, é a legislação civil, penal, ou seja, o acervo aí como um todo. A gente ainda precisa assegurar quanto aos princípios éticos e as normas de conduta, os regulamentos, os procedimentos e os processos internos e também os sistemas de informação. Por quê? Porque nessa era digital, a gente acaba fazendo uso muito da internet, de sistemas. Com a inteligência artificial, muitos dos nossos processos e procedimentos nas nossas empresas foram automatizados. A gente faz uso do sistema. Eu ousaria dizer que hoje é praticamente zero a chance de uma empresa que não trabalhe com nenhum sistema. Para alguma situação, ela vai ter que ter um sistema, mesmo que seja de folha de pagamento, o sistema para fazer a contabilidade, pode ser o sistema financeiro, o sistema jurídico, enfim, dependendo do porte financeiro da empresa, ela vai ter aí maiores ou menores ferramentas, mas a gente vai ter aí sistemas de informação. E quando a gente fala de sistema de informação, quando a gente fala da área de tecnologia, a gente acaba falando de internet. E quando a gente fala dessa situação, não tem como desvincular a questão da segurança da informação. Então, aquela empresa que quer ter boas práticas, inclusive, ela precisa efetivamente ter política e ter regras claras quanto à segurança da informação, quanto à questão da tratativa de dados pessoais. Nós sabemos que a Lei Geral de Proteção de Dados vem aí regular toda essa situação, então é uma preocupação a mais que as empresas têm que ter. Então, quando a gente fala aí de informação, temos que ter toda essa cautela. E um programa de compliance, ele acaba aí tendo esse olhar também da parte de tecnologia da informação, porque a gente tem legislação específica, inclusive para proteção de dados. Então, além de interpretar todas essas regras que estão aí relacionadas às atividades, além de ter um controle interno, o programa aí de compliance também precisa ter um olhar do capital humano. E quando a gente fala de ter aí um olhar do capital humano, de ter aí uma organização, desse compliance sair só do campo das ideias e tomar uma forma, a gente vai ter aí um programa de conformidade que a gente chama. E para que vai servir esse programa de conformidade?
Ele vai servir para evitar, para detectar, para tratar qualquer desvio de inconformidade que possa ocorrer. Muitas das empresas, elas acabam criando até o canal de denúncia. E isso é muito válido. Por quê? Porque geralmente as fraudes, os desvios de conduta acabam sendo reportados aí por pessoas da própria empresa. Então, quando você tem um canal de denúncia, não só as denúncias de esfera de fornecedores que eventualmente estejam com posturas inadequadas, área de compras, área de licitação, mas também você pode ter lá no canal de denúncias as denúncias dos seus empregados, porque podemos e sabemos que alguns gestores podem ter práticas aí abusivas que estejam ensejando aí um assédio moral, um assédio sexual. Então, quando a gente tem um canal de denúncia, aquela pessoa que está diante ali de uma situação que ela está percebendo que é inadequada, ela vai ter a coragem ali de reportar aquele problema, e aí temos que ter aí por trás uma comissão que vai ser da área aí de compliance para averiguar se realmente procede aquela denúncia que está sendo feita, para que as medidas sejam tomadas, porque nós sabemos que dependendo da falta que o colaborador tenha, pode ocorrer até uma justa causa. Então, a empresa ela precisa tomar um certo cuidado, inclusive quanto a essas questões de canal de denúncia também. Então, é importante ter esse canal de comunicação, sim, mas também é muito importante que a empresa saiba como tratar essa situação para que não haja uma perseguição, para que não haja uma retaliação, e aí um canal que era para resolver um problema, ele acaba aí por criar outro problema por conta de ter aí posturas que não são adequadas. Sempre lembrando que a empresa precisa ter aí o cuidado de respeitar a privacidade, de respeitar aí todas as regras para que aquela pessoa que fez a denúncia tenha muitas vezes ali a sua identidade preservada, porque nós não sabemos diante de qual situação que aquela denúncia pode estar ocorrendo, e a gente não pode estar violando aí as regras de privacidade e as regras aí que a legislação já traz no sentido de garantir aí a pessoa que não tenha nenhuma retaliação nesse sentido. O programa de compliance, ele vai servir também, como a gente vê aqui no nosso slides, para o aprimoramento da governança da companhia, para fortalecer a identidade corporativa. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, na empresa Google, muitas pessoas têm o sonho de trabalhar na Google, independente de saber qual é a remuneração, quais são as regras. A Google hoje criou uma reputação no mercado, uma identidade tão forte que as pessoas acabam sendo atraídas aí pelo nome, pela filosofia do Google, e acaba que ela se posiciona aí de uma forma muito estratégica e consegue atrair os melhores profissionais para o seu time. Quando a gente tem um programa de compliance também efetivo, ele melhora o relacionamento com os acionistas, porque se eu tenho uma regra, se eu tenho ali um código, se eu tenho um programa para seguir ali tudo em conformidade, isso vai dar uma maior segurança para aquele acionista que está investindo ali naquela empresa, ou seja, ele consegue ter ali um selo de garantia, vamos dizer assim, de que aquela empresa está fazendo o que é correto. Então, isso acaba fortalecendo muito esse relacionamento. Os clientes, como nós já falamos, também têm o seu relacionamento fortalecido, porque eu quero contratar, eu quero comprar, eu quero ser uma consumidora de uma empresa efetivamente que está cuidando da sustentabilidade, que está cuidando do seu capital humano. Então, são empresas que estão aí com um selo de que estão
corretas, que estão fazendo aquilo que entendemos ser boas práticas. E além disso, o programa do compliance ele também pode funcionar como atração e retenção de profissionais. Por quê? Porque se eu tenho uma empresa efetivamente que tem boas práticas, significa que aquela empresa ela vai ter boas práticas com seus empregados também. Então, consequentemente, aquele profissional ele vai se sentir mais valorizado, ele vai se sentir mais pertencente àquela empresa e, consequentemente, ele vai querer trabalhar lá. Muitas vezes, levamos anos na nossa vida para consolidar a nossa carreira profissional. E quem de nós que quer efetivamente estar com o nome vinculado a uma empresa, por exemplo, que se envolveu num grande escândalo? Isso acaba manchando também a imagem daquele profissional. Porque se você é um profissional, por exemplo, da área financeira, de uma grande empresa que se envolveu em grandes desvios de dinheiro, em corrupção, em pagamentos de propina, fica complicado o mercado não vincular a imagem daquele profissional àquela situação. Então, muitas vezes, os empregados, eles se preocupam com isso e devem se preocupar em ter aí no seu currículo, em ter aí na sua trajetória profissional, empresas sólidas, empresas que não estão envolvidas em escândalo, porque dependendo do que for, pode respingar aí na sua reputação profissional, na sua imagem perante o mercado, e isso pode te trazer aí alguns dissabores. Nós sabemos que os recrutadores não podem estar fazendo nenhum tipo de discriminação, nada disso. Mas no mundo real, a gente sabe que determinadas situações acabam aí, infelizmente, por repetir na carreira profissional. Então, quando a gente fala no compliance, nesse movimento da transparência, muita gente também fala, mas de repente se eu tiver uma auditoria, tá tudo certo? O compliance e a auditoria, eles não são a mesma coisa, eles são diferentes, mas eles se complementam. A função do compliance seria cuidar, estabelecer as regras, os procedimentos diários e conscientizar aí todas as pessoas daquela empresa, todos os interessados, acionistas, colaboradores, fornecedores, enfim, todo mundo que de alguma forma está vinculado àquela empresa, a ter consciência de quais são os procedimentos, de quais são as regras e de qual é a conduta correta dentro daquela empresa. Já a auditoria, ela vai buscar identificar o quê? As oportunidades de aperfeiçoamento, tornar os controles mais eficientes, detectar se tem algum indício de fraude, se os processos e os procedimentos estão efetivamente sendo cumpridos. Então, quando a gente fala de compliance, o compliance ele vai definir então o procedimento, qual será a boa conduta. Já a auditoria vai verificar se essa boa conduta está sendo efetivamente praticada. Se os processos e os procedimentos que aquela empresa determinou e desenhou, se eles estão efetivamente sendo cumpridos. Ou seja, através da auditoria, a gente vai ter um olhar fiscalizador. Ou seja, a auditoria vai ficar ali num acompanhamento se efetivamente aquela situação está sendo cumprida ou não. Ou seja, o que é uma boa prática na minha empresa? Uma boa prática na minha empresa é não ter assédio moral por parte dos meus gestores. O que a auditoria vai fazer? Vai verificar, vai conversar com seus empregados para entender se a liderança, se os gestores estão sendo respeitosos, se estão efetivamente dando aquele tratamento adequado e respeitoso com aqueles empregados. Então, ela vai se certificar
se uma postura, se uma política que foi definida, efetivamente é o que está acontecendo na prática. E aí, uma vez detectado algum problema, a gente ajusta o procedimento, ajusta aí o processo para que a boa prática seja implementada e a gente vai tratar ali naquele passivo que ocorreu de forma aí apartada e individualizada para poder sanar todos esses problemas. Além do compliance genérico, que foi o que a gente falou até agora, a gente tem também a figura do compliance trabalhista. E esse compliance trabalhista, ele vem ganhando aí muita visibilidade. O compliance trabalhista, ele vem trazer aí um olhar específico para as relações do trabalho, para que assim, efetivamente, aquela empresa, quando falar de práticas de relação de trabalho, ela também tenha uma postura ética, uma postura correta, ou seja, ela aplica os direitos que aquele empregado tem na sua integralidade, ela cumpre com as regras da convenção coletiva, ela cumpre com boas práticas de gestão para que não haja aí assédio naquela empresa, ou seja, ela olha além da governança corporativa e além da lei da anticorrupção, que é o que embasa o compliance genérico. Então, a gente passa aí a questão das relações do trabalho. E quando a gente fala de compliance trabalhista, e aí sendo muito direto em relação à aplicação disso nas relações trabalhistas, a gente tem 3 pilares que estão representados aqui no nosso slide, que são super importantes, que é as situações antes do contrato de trabalho, as situações durante o contrato de trabalho e pós-contrato de trabalho. Ou seja, aquela empresa, ela vai, em um determinado momento, precisar contratar mão de obra para que aquela empresa possa rodar e ter as suas atividades desempenhadas. Porque quando a gente tem um CNPJ, o CNPJ está lá. Mas quem que está por trás de um CNPJ? Pessoas. E se eu tenho por trás de um CNPJ pessoas, em algum momento eu vou ter que contratar essas pessoas. E o compliance trabalhista, ele já nasce antes mesmo do contrato de trabalho. Quando que ele vai nascer? Quando eu vou fazer o recrutamento e seleção de profissional para preencher uma vaga lá que eu tenha em aberto na minha empresa, ou até mesmo fazer a substituição de um profissional que foi embora. E muitas vezes aquele profissional que foi embora e gerou a vaga ali para aquela contratação pode ter ido embora por um problema aí de compliance. Então, quando a gente fala de compliance antes do contrato de trabalho, é ter um cuidado no processo de recrutamento e seleção, na contratação dessas pessoas. E o que é estar compliance e olhar em termos compliance para uma pré-contratação? É não adotar políticas preconceituosas no momento da contratação, é observar a legislação no sentido de que você vai aplicar todos os direitos trabalhistas. Então, aquele processo seletivo, ele já tem que ser feito com respeito, ele já tem que ser feito de forma adequada para que a relação já não comece ali com um conflito já antes mesmo da contratação. Ou seja, eu fiz uma proposta de emprego para aquele colaborador, eu tenho que honrar aquilo que eu combinei. Então, eu não posso chegar num processo seletivo e falar que ele vai ter determinado benefício ou determinada remuneração e depois que ele já pediu demissão do emprego que ele tinha, enfim, que ele já se programou e aceitou a sua vaga, você fala, olha, mas veja bem, agora a gente não vai poder te pagar esse benefício ou essa remuneração. Por quê? Porque você estaria ali fugindo com o que foi acordado inicialmente. E às vezes aquela remuneração que você fez
a oferta inicialmente foi o diferencial para que ele, por exemplo, pedisse demissão de um emprego que ele tinha. Então, no momento da pré-contratação, no processo seletivo, as regras já precisam ser claras. A gente já precisa ter uma postura ética, uma postura correta. Muitas vezes a empresa faz o processo seletivo e ela sequer dá um feedback para o participante se ele foi aprovado ou não. Não custa nada encaminhar um e-mail, por exemplo, dizendo que o processo seletivo foi encerrado e que o currículo permanecerá lá no banco de talentos da empresa. Pronto, você não precisou expor a pessoa o porquê que ela não foi contratada, você não precisou fazer nada disso e você tomou os cuidados de ter uma postura ética e transparente. Porque aquele profissional, muitas vezes, que está procurando emprego, ele está esperando ansiosamente por um retorno da seu desempenho, do que aconteceu ali naquele processo seletivo. Gera-se uma expectativa. Então, a gente precisa tomar cuidado também com as expectativas que criamos aí, porque dependendo da expectativa, a gente pode estar criando uma expectativa de direito, e isso pode gerar um conflito, um processo trabalhista lá na frente. Eu mesmo já tive clientes que tiveram problemas aí de receber ação trabalhista com profissionais que estavam no processo seletivo, porque o processo seletivo não foi conduzido da melhor forma. Durante o contrato de trabalho, também a gente precisa olhar o compliance trabalhista, e o compliance como um todo vai ser diretamente afetado no dia a dia. Por quê? Porque fui contratado, sou integrante daquela empresa, faço parte do time, eu tenho que zelar pelo cumprimento das regras daquela empresa. Então, no momento da minha contratação, eu soube quais eram as regras do jogo, eu soube quais eram as políticas, os processos, os procedimentos. Então, no decorrer da minha atividade, do qual estou sendo pago para exercer, eu tenho que agir com boa fé, eu tenho que agir de forma ética, de forma aí conforme com aquilo que é a regra da empresa e é a regra da lei. E preciso também estar de olho durante o meu contrato de trabalho se a empresa como um todo está cumprindo por isso. Como empregado, eu vou ter o dever aí de zelar por esse programa, por essas boas práticas. Então, se eu tiver ciência de que alguma irregularidade está acontecendo no meu departamento, está acontecendo na empresa, eu tenho o dever de, como empregado ali, fazer a denúncia e expor aquele problema. Por quê? Muitas vezes a gente se depara com um problema e se mantém quieto, só que isso pode interferir na gente. Por quê? Se lá na frente estourar o escândalo, você é empregado daquela empresa. Então, você vai esperar o problema acontecer? Então, muitas vezes a gente precisa se antecipar. Estou sabendo de um problema, por que não ir lá, identificar, passar aquela situação para que a gente possa ali efetivamente tomar o caminho que teria que ser tomado, até para que a nossa imagem não seja manchada. E a gente tem ainda o pós-contrato de trabalho. Muitas vezes, aquele contrato de trabalho, ele vai ser encerrado, seja por pedido de demissão, seja por uma dispensa, e temos, às vezes, informações sigilosas, temos ali situações de concorrência e algumas contratações, mesmo quando da saída dos empregados, a gente mantém uma confidencialidade das informações, a gente pode ter cláusulas de não competição, ou seja, a empresa tem lá com determinados níveis de profissionais acordos em que ela paga um valor de remuneração para que a pessoa não vá trabalhar no concorrente. Então, saindo da empresa, a gente ainda tem essas informações. E quando a gente fala, tanto no antes, no durante ou no depois do contrato de trabalho, ao falar de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa tomar cuidado,
Por quê? No processo seletivo eu vou ter informações de dados sensíveis que está lá na legislação da Lei Geral de Proteção de Dados que deve ser preservado, durante o contrato também e com a saída também. Então, a empresa ela tem que ter lá um guardião dessas informações para que não seja divulgado isso de forma indevida e todo o procedimento, toda a formalização aí para se blindar é necessária. Então, aditar os contratos, fazer acordos de confidencialidade, ter toda essa situação muito bem formalizada, ter um bom acervo documental e no programa de compliance já ter esse olhar também da Lei Geral de Proteção de Dados, para que essa empresa possa se blindar lá na frente de eventualmente ter um passivo trabalhista por conta de situações que ocorreram e, além disso, ainda ter passivos na esfera civil por descumprimento aí de algumas regras de alguns contratos e ter problemas ainda com a questão de dados pessoais. Então, a gente precisa olhar. O compliance trabalhista, ele vai demonstrar ali a importância que aquela empresa tem em reconhecer o seu capital humano. Uma empresa que diz que tem lá um programa de compliance trabalhista, de que zela por boas práticas trabalhistas, consequentemente, ela vai dizer e comunicar ao mercado que ela cuida dos seus talentos humanos, que ela cuida das pessoas. E isso vai agregar muito valor para ela. Em contrapartida, aquela empresa que não cuida do seu capital humano, ela pode gerar passivos trabalhistas. Por quê? Porque as mágoas são os grandes motivadores das ações trabalhistas. Então, se você descumpre a legislação, se você não trata bem o seu empregado, se você assedia, consequentemente isso vai virar um conflito em um determinado momento. Aquele desligamento que é mal feito, geralmente ele acaba sendo o motivador de uma ação trabalhista. Eu, como mais de 15 anos advogando, já vi inúmeras vezes em audiência trabalhista que o grande problema, às vezes, e o conflito existente ali era de uma mágoa por parte daquele empregado. Às vezes, o que ele gostaria, e o mais importante para ele, era um pedido de desculpas, era uma retratação por uma injustiça. Então, são situações que vão levando o ser humano a ter uma mágoa, a se sentir excluído de alguma forma, e acaba que vai nascer um conflito e vai parar na Justiça do Trabalho e acaba sendo um desgaste para todo mundo. Então, aquela empresa que investir em pessoas, com certeza ela vai ter ali reflexos muito positivos nos seus resultados, porque aquele profissional que se sente pertencente, que se sente valorizado, ele vai estar muito mais engajado. É o que a gente diz de que o profissional veste a camisa da empresa. Então, aquela pessoa que está comprometida com a empresa, ela vai trabalhar mais feliz, ela vai produzir mais e, consequentemente, ela vai trazer melhores resultados para a empresa. Então, se você tem um empregado que está satisfeito com a posição ali que ele está ocupando, efetivamente ele vai zelar para que aquela empresa esteja cada dia melhor, porque ele se sente ali como se dono da empresa fosse, ou seja, ele sabe que se ele fizer a parte dele, tem uma contrapartida. Ele sabe que se ele cumprir com as obrigações dele, a empresa é correta e justa e vai ter ali uma contrapartida. Então, todo mundo ganha muito com essa situação. Então, o alerta que eu faço para vocês é, no seu programa de compliance, inclua também a ótica da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque essas novas regras, elas precisam estar dentro das organizações, para que sejam muito transparentes, cumpram com todas as normas efetivamente a tratamentos de dados, e os colaboradores, os empregados, eles precisam ter conhecimento do que a Lei Geral de Dados pede, de quais são as implicações, assim como também
as legislações aplicadas a cada ramo do negócio. Por quê? Aquele profissional que sabe efetivamente quais os problemas que aquela empresa pode ter, ele acaba tomando mais cuidado, ele sabe como se portar. Então, a gente olha a situação como um todo. E se eu sei o meu trabalho, aonde ele vai dar, em que áreas ele vai impactar, eu consigo me tornar um profissional mais diligente, porque eu sei que se eu não fizer determinada coisa, outra área vai sofrer aquele impacto. Então, a gente não pode trabalhar naquela situação. Ah, quando eu cheguei já era assim, me explicaram, sabe a síndrome da Gabriela? Ah, eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Não é bem isso. Então, a gente não pode assumir aquela postura como profissional. Ah, quando eu cheguei aqui já era assim, então eu faço assim. Vamos buscar entender o porquê do nosso trabalho, da nossa atividade e daquela função. Porque a partir do momento que a gente tem clareza da importância do nosso trabalho dentro da empresa, a gente consegue pensar como um todo. E nunca se limitar a olhar só o próprio umbigo, só olhar o próprio pedacinho ali do seu trabalho, porque você faz parte da empresa que você trabalha. E aí você precisa estar engajado com tudo isso, porque se aquela empresa for mal, consequentemente isso vai respingar em você, porque você pode perder o emprego, ela pode ficar queimada no mercado e você trabalha lá. Então, é uma questão de todos se ajudarem, de todos quererem uma postura e uma conduta diferente para que tudo seja ético, correto e esteja aí com boas práticas. Então, o empresário precisa ter boas práticas, o empregado precisa ter boas práticas, os fornecedores precisam ter boas práticas, para que o todo seja beneficiado e seja aí muito mais produtivo. E quando a gente falar aí dessa aplicação do compliance trabalhista, é olhar a gestão do direito coletivo e do direito individual do trabalho. Não adianta eu ter um programa de compliance e não cumprir com a legislação, tanto no âmbito individual como coletivo. É ter gestão dos recursos humanos, ou seja, eu preciso olhar aquele capital humano de forma diferente. Eu preciso olhar minhas formas de remuneração. Será que eu estou sendo correto com a forma que eu estou pagando? Ou seja, eu estou remunerando adequadamente? Eu estou com problema de equiparação salarial? Eu estou com problema de salário por fora? Eu pago prêmio quando na verdade é comissão? Então, são pequenas atitudes que vão demonstrar se efetivamente aquela empresa está ou não correta. A gente precisa também de olhar o impacto na saúde financeira da organização e na reputação do mercado, porque além de processos, a gente pode ter aí escândalos que vão fazer com que a empresa acabe perdendo muito dinheiro. E o principal não adianta falar em compliance, não adianta querer mudar essa cultura se a liderança, se não vier de cima. É o que a gente chama, é o tone from the top, ou seja, o exemplo vem de cima. Se o dono daquela empresa, se o CEO, se o líder, se o gestor não entende que tudo precisa ser compliance e que a gente precisa ter boas práticas, vai ficar difícil com que os meus empregados, com que os meus subordinados, com que os meus liderados também tenham uma política compliance. Então, se a empresa quer ser compliance, a liderança precisa ser compliance, para que aí todos possam se engajar e efetivamente caminhar aí no mesmo sentido. A gente sempre vai ter o caminho do certo e o caminho do errado. Se você quer uma mudança, então mude. Se você quer mudar a massa, o mundo, seja exemplo. A gente não pode cobrar do outro aquilo que efetivamente a gente também não está fazendo. Então, a grande mensagem que eu deixo é: faça a sua parte,
porque se todo mundo estiver fazendo o seu pedacinho e a sua parte, com certeza nós teremos um mundo muito melhor e aos pouquinhos a gente vai implantando cada dia mais a política de estar tudo correto e quando a gente vê o mundo aí do mercado de trabalho vai estar muito melhor. O pessoal da contabilidade, principalmente, é um grande público que pode fazer a diferença. Vocês que estão atuando aí na área contábil, faça essa política de conscientização com os empresários, com os empregados, de que fazer o correto, de que fazer cumprir a lei só vai trazer benefícios. E aquele que quer ter uma empresa aí próspera, sustentável, em ascensão e se manter nisso de forma perene, ou seja, uma empresa aí sólida por anos e anos, ela precisa ter boas práticas. Então, essa é a mensagem e tenho certeza que se cada um fizer a sua parte, com certeza teremos um mundo melhor. Quem quiser mais conteúdo gratuito, me siga no Instagram, Camis Lopes, e até uma próxima.